Vamos ver aqui. Cowboy Bebop 2021 é uma porcaria imensurável. Vídeo do Takumi Enferrujado. Eu vou assistir enquanto como um churrasquinho. Bora lá. Não, eu tava errado. Live action de... Não, eu tava errado. Live action de anime não vão ser bons. São todos horríveis. Eu não acredito na merda que eu vi. Nunca vão ser bons. Nunca. Bom, eu prometi que ia falar sobre essa bodega eventualmente, né? Antes tarde do que nunca. Eu enrolei bastante pra falar de Cowboy Bebop da Netflix, mas isso é porque eu não gosto de fazer vídeos sobre coisas que eu odeio. Sabe quando você fala algo pelo qual você tem paixão e dá pra sentir o amor na sua voz? Bom, comigo, quando eu tenho algo que repudio, eu não consigo... Eu também não gosto de falar de coisas que eu não gosto. Eu faço vídeo, analiso, mas não me dá prazer. Passar nem um pouco de interesse que eu tenho em falar sobre. O motivo de eu não querer ter falado sobre isso aqui é porque... é uma bosta. E eu não tô sozinho nesse pensamento. Cowboy Bebop 2021 é uma falha em absolutamente tudo que tenta ser. Seja como algo próprio, seja como homenagem ao Cowboy Bebop original, seja como uma tentativa de reviver interesse em um clássico que até hoje é um marco da indústria. Mas para falar em detalhes sobre o porquê o Cowboy Bebop 2021 ser tão ruim e ofensivo ao trabalho original, eu teria que explicar antes o impacto que Bebop original teve, e o problema inato de live actions antes de começar a estraçalhar essa porcaria até criar um novo culto. Então paciência, porque é exatamente isso que eu vou fazer. A melhor descrição de Cowboy Bebop é dada pelo seu próprio material promocional. Eles devem criar novos sonhos e quebrar estilos tradicionais. Eles estão fartos do jazz convencional de estilo fixo. A obra, que se torna ela própria um novo gênero, vai se chamar Cowboy Bebop e vai tocar sem medo de coisas arriscadas. O que eles quiseram dizer com isso? Eu sei lá, porra. Já me perguntaram em comentários algumas vezes se eu faria um vídeo sobre Cowboy Bebop original, já que é um anime bom e popular que já mencionei de passagem que eu gostava diversas vezes no canal, mas é difícil sintetizar o porquê de Cowboy Bebop merecer todo o aclamo que tem em círculos de anime, de animação, ou até de séries e filmes no geral, e ainda um pouco mais do que isso. Sem soar redundante ou explicar o óbvio que já falaram várias vezes. Então, Cowboy Bebop é bom. Desculpa se isso é tudo que eu tenho pra falar. Na época que Cowboy Bebop foi lançado nas emissoras em 98 e 99, os animes estavam começando a ter uma fidelidade com o exterior do Japão. Já haviam filmes exteriores e animes ocasionalmente sendo dublados para os Estados Unidos, como Kimba, Astro Boy ou Mazinga, mas por eles não terem confiança no sucesso da animação, eles tentaram muito localizar a obra, nacionalizando o diálogo e adicionando referências que muitas vezes absolutamente destruíam o tom ou o conceito que a obra almejava ter. You look kind of down, Ash. Huh? Have a donut. That always cheers me up. Pika pika! These donuts are great! Jelly-filled are my favorite! Nothing beats a jelly-filled donut! Isso, e também que o dublador sempre foi pago uma coxinha, um sonho para trabalhar com microfone de lapela nessas épocas, então somou o inútil com o desagradável. Foi só a partir dos anos 80 e 90 que os filmes do estúdio Ghibli, dirigidos pelo Hayao Miyazaki, conseguiram quebrar a barreira continental para que o único estúdio de animação conhecido não fosse apenas o da Disney. E ainda assim eles tiveram que botar pressão para não alterar em nada, a ponto do produtor do Hayao Miyazaki mandar uma katana pro Harvey Weinstein para mostrar o quão sério ele estava sobre não cortar o filme Princesa Mononoke para um tamanho mais curto nos cinemas dos Estados Unidos. Esses caras são malucos. Mas esse up de qualidade precisava ir para outros nomes. Na época que o japonês era brabo, né? Nomes que não tivessem o calão do estúdio Ghibli. As produções de série de TV ainda sofriam bastante com o puritanismo cultural da época, que ainda via animação como algo infantil, e era a favor da censura de sangue, mortes e linguagens obscenas que os estúdios eram forçados a dublar com tal acordo. O que causou dublagens como a de Dragon Ball de Portugal, por exemplo, onde tentaram transformar uma série violenta onde pessoas têm membros arrancados e peitos perfurados em uma série de comédia familiar, cujo resultado é zoado até hoje porque não cresceu vendo isso. É Miss Portugal 97! Foi um processo que também passamos Cara, que resolução, mano. E fomos revisitar animes como Yu Yu Hakusho, que apesar de eu não culpar ninguém que queria fazer as obras venderem ao aproximar mais do dialeto do público da época, apenas acabou fazendo as dublagens ficarem bem datadas e difíceis de serem levadas a sério. Um problema que vejo até hoje sendo culpado em tradutores e localizadores. Yu Yu Hakusho eu acho que funciona, hein? Porque eles usam gírias eternas, eles não usam gíria de TikToker do momento. Quando isso é um problema principalmente executivo. Não foi até o ano de 2021, com a fundação do Adult Swim, que animações adultas finalmente tiveram a chance de brilhar por passarem fora do horário nobre para um bloco em um canal que geralmente perdia audiência quando as crianças iam dormir, o Cartoon Network. Foi daí que começou, nesse desenho aqui pode falar palavrão, nesse aqui não precisa emburrecer o diálogo. Pera aí, isso ainda não explica por que você... Cala a boca, viado! E com Bebop eles finalmente pensaram, e se a gente
Aqua Teen Esquadrão Força Total é incrível. A gente só traduziu o texto ao pé da letra sem querer inventar moda. E deu certo. Não só uma das dublagens mais aclamadas dos Estados Unidos, como foi uma das únicas dublagens de anime naquela época que envelheceram bem. E até anos à frente, dado como eles tratavam animes na Fox Kids como Pokémon ou Sonic X. Você quer saber por que dos Estados Unidos terem um acervo tão grande de animes dublados da variada fama que você nem sequer ouviu falar, enquanto aqui Pokémon não passava na Fox Kids. demorou até o fim da década dos 2010 para animes dublados voltarem com mais força? Foi porque Adult Swim e o Cowboy Bebop estiveram ali para criar uma nova onda de telespectadores. Você pode não ligar para animes dublados? Eu pessoalmente só vejo na dublagem original mesmo e só checo dublagens por curiosidade. E também sou bastante crítico das dublagens brasileiras. São uma máfia em São Paulo e no Rio de Janeiro onde parece que só existem 15 dubladores fazendo tudo. Mas é inegável que sem essa exposição inicial, por pessoas que compreendiam a obra e queriam levá-la a sério para pessoas que não tinham acesso aos animes legendados e dublados ao nosso dispor com a internet de hoje, os animes não seriam essa cultura gigante que vemos nos dias de hoje. Tem também o fato de que, ignorando todos esses fatores, Cowboy Bebop é um anime foda pra caralho em todos os sentidos. É de longe a melhor produção da Sunrise, foi dirigido com absoluta maestria pela lenda Shinichiro Watanabe. O cara fez Samurai Champloo, Space Dandy, Mítico e Ratinho, Macross Fucking Plus, aquele cara. Ele fez questão de fazer um projeto colaborativo entre os outros diretores e roteiristas para que praticamente cada um ficasse com seu próprio episódio para usar seus personagens para contar suas próprias histórias de forma mais criativa, mas nunca perdendo a identidade, apenas enriquecendo. Tanto que vários desses escritores voltaram para fazer outros trabalhos colaborativos do mesmo tipo como Dandy e Champloo. Keiko Nobumoto trabalhou em Padrinho. Quem diria que botar um monte de gente foda, com liberdade criativa e uma boa direção, daria em um projeto extremamente carismático e competente, né? De Tóquio e Carole Tuesday, Mítico Yokote virou roteirista de Princess Tutu e Saiki Kusuo, Junichi Sato, roteirista de Aria e End of Evangelion, Dai Sato, que foi escrever Eureka 7, Ergo Proxy, Ghost in the Shell, Standalone Complex. Eu juro que o currículo de todas essas pessoas falam por si só. Isso aqui é o Vingadores Ultimato de um time de anime. Yoko Kanno também é um nome exemplar que fez parte em colocar o Bebop em Cowboy Bebop. Apesar dela ter tido várias acusações de plágio pela internet durante os anos que diminuem o mérito de suas composições para alguns, seus trabalhos em Hazefon, Macross Plus, Ghost in the Shell, especialmente Cowboy Bebop, foram perfeitamente integrados às produções a ponto de ser impossível não vê-la colocando a identidade nessas cenas. Sim, se você comparar Hyper Ballad da Bjork com Where Does This Ocean Go, as melodias são similares a ponto de alguém pensar que é plágio. Mas é a recontextualização dessas mixagens que fazem elas se tornarem algo a mais. A Yoko Kanno tem composições originais fantásticas que provam que tudo que ela fez foi se inspirar ou usar de sample para transformar as músicas que lhe eram pedidas para ter um sentimento similar, assim como acontece muitas vezes em composições de trilha sonora de filmes. Você não compõe uma suíte para a coroação do imperador do Japão se você não sabe pelo menos o suficiente sobre a música para ser competente no que faz. O rap e o jazz mesmo não existem. Se ela compôs uma música pro Imperador do Japão, porque o bagulho tá doido. Teriam se não fosse por essa criatividade em transformar ritmos existentes em algo novo, que é algo que achamos incrível até hoje. No Jabs, sua música mais famosa, mais conhecido como pioneiro do lo-fi, Airware and Dance, é um sample de uma música do brasileiro Laurindo Almeida. Isso tira o crédito da composição? Não, porque nada é original desde que dois macacos nas cavernas começaram a fazer batuque em pedras e desenhar em paredes. O bebop é uma das correntes mais importantes e influentes do jazz, com suas melodias complexas e de formato livre que rivalizam composições de músicas clássicas em sua complexidade. Um dos movimentos artísticos que mais ajudaram os afro-americanos a serem levados a sério na indústria musical, apesar das dificuldades sistêmicas, o que é um paralelo com o próprio Cowboy Bebop por ser uma fusão de culturas miscigenadas e um mundo futurista focando na pluralidade cultural, com o tema principal dos personagens sendo o tempo, a combinação de gêneros novos e antigos paralela ao passado e ao futuro, sendo justapostos um com o outro tanto em música quanto em ambientação, mostrando o sentimento de estar preso no passado e não conseguir ir pra frente na sua vida. Uma mensagem que é acessível ao ponto de que mesmo se você for um idiota mastigador de pipoca, Um dia eu poderia assistir Cowboy Bebop em live, né? Ia ser bom. ou se você só quer ver bebop pelo fator cool e seu formato episódico sem ver as complexidades internas da obra, você consegue sair com um saldo positivo porque a série se convida a reassisti-los por pescar mais conceitos. É um anime que é recomendado para todos, tanto como algo introdutório ao formato midiático, como algo que também o transcende por ser genuinamente único, mostrando que é possível ser acessível sem ser simples demais. É o tipo de anime que você consegue pôr pro seu pai ver e ele não vai olhar pra você e achar que você é um punheteiro de merda. É tipo, sai... Não, tipo, ele é simples, vamos dizer assim, né? Mas ele não é simplório. É a simplicidade como o último nível da elegância. Ele transmite conceitos complexos de forma simples e acessível.
consegue pôr pro seu pai ver e ele não vai olhar pra você e achar que você é um punheteiro de merda. É tipo, sai do caminho, Monogatari, e vai tomar no cu, Evangelho. Porque o Cowboy Bebop é um anime para pessoas que fazem sexo. Em resumo, o Cowboy Bebop é atemporal. E a prova disso é que 20 anos depois estamos falando sobre o anime a ponto de que teve um live action em 2021 querendo surfar na fama 2 décadas depois. Cowboy Bebop 2021 é uma produção tão horrorosa que nem 2 anos depois já está enterrado no esquecimento e foi um fracasso crítico e comercial tão grande que a segunda temporada foi cancelada sem plano de renovação. E a única tragédia desse fato é que eu não vou ver Spike sendo crivado de bala igual no original. Na grande maioria, eu não gosto de live actions. Seja de animes, videogames ou animação convencional, eu não consigo levar nenhum deles mais a sério do que eu levo uma sketch do Zorra Total. Eu sei que isso é a take mais fria desde falar que a água é molhada, mas eu não vejo propósito em me animar pra ver live actions de qualquer coisa quando eu tenho o original pra ver. Há coisas que se beneficiam em estar em seus respectivos formatos midiáticos. Metal Gear Solid 2 só funciona tão bem por ser um videogame, Vagabond só funciona tão bem por ser um mangá, e Cowboy Bebop só funciona tão bem por ser uma animação. Elementos como a direção de animação, a expressividade de pinturas e cores em traços que rostos humanos são incapazes de demonstrar, e um leque de outros fatores que são perdidos no processo, porque o conhecimento que se é requerido para fazer um anime bom e uma produção live action boa estão longe de serem equivalentes. Claro que agora vai vir alguém defender com unhas e dentes que existem live actions bons, mas Takumi, tem um live action de Rurouni Kenshin é bom, o de Akagi é bom, o de Jojo é bom, o de Bleach é bom, o de Shin é bom, é uma adaptação, não precisa ser bom igual ao original. Olha, primeiramente, eu espero que você saiba... Minha resposta é essa aqui também, ó. A adaptação não precisa ser bom igual ao original. Minha resposta aí. Olha, primeiramente, eu espero que você saiba que o argumento mais forte que você tem é que deviam baixar as expectativas e que tá tudo bem esperar que o live action seja uma merda, porque é padrão ficar pior que o original. Segundo, que eu não vejo pra que ficar animado e ver atores que eu não conheço fazendo interpretação de pessoas que não têm nenhum grau de fidelidade com o trabalho original, além de dinheiro. Sim, eu sou cínico também, eu concordo que o propósito de obras boas também é de ganhar dinheiro igualmente. Mas como você pode ver, apenas no caso de Bebop, uma obra boa requer tentar fazer muito mais do que apenas querer fazer sucesso. O original já tá ali, pra que eu vou querer adaptação numa mídia? É uma adaptação pra outra mídia, ela além de respeitar o original e ser uma homenagem, ela também tem que trazer alma, né, que representa o original. Não é pra ser igual, ok, até não dá, porque é uma mídia diferente, mas ela tem que ter a mesma alma, né? E o problema é que essas adaptações, em geral, não têm uma alma parecida. Igual, né, já era, mas nem parecida. Eu acho que esse é o maior problema, né? Completamente diferente. Pra ver atores que não se parecem com os personagens usando figurinos ridículos pra tentar emular algo que não consegue, basta um anime. Às vezes nem isso. Talvez se eu estivesse assistindo uma peça, um teatro musical, isso poderia funcionar, afinal eles não estão tentando me convencer que o boneco feio e horroroso de CG ali é real. As máquinas de fumaça de teatros conseguem fazer efeitos bem mais convincentes do que um live action de ação por serem feitos no orçamento de um show de TV de Tokusatsu e Super Sentai. Eu sinto muito em mandar real pros fãs de Tokusatsu e Super Sentai, show de TV de Tokusatsu e Super Sentai. O que é esse Dante aqui? Eu tô com medo, tô traumatizado. Eu sinto muito em mandar real pros fãs de Tokusatsu e Super Sentai, mas os efeitos especiais desse show são consistentemente uma merda. A ponto de que o vale de estranheza é tão grande que tira da experiência de assistir no momento que você vê aquela galhofa. Porque a vontade de ver a porra de um Kamen Rider se transformando num abacaxi é de rir. É um problema intrínseco de levar live action a sério. Mas acho que existe também uma pegada aí do teatro japonês, né? De que pra ser levado a sério não precisa ser sério o tempo todo. Entendeu? Para ser levado a sério, você precisa ter um roteiro bom e um engajamento bom, umas emoções importantes. Então, o Tokusatsu, realmente, a gente viu alguns aqui, é meio estranho os efeitos e tal. Mas eu acho que isso vai muito mais de uma percepção dele de não se associar com isso. Mas o japonês e a criança japonesa entende que o cara virar um abacate é pra ser engraçado. O levar a sério não exige que a coisa seja, entre aspas, chata, né? Não que ele tenha falado isso, só uma forma de entender. Então, ainda é uma coisa que eu concordo com ele nesse sentido. Eu também não é pra mim. Não é que não seja pra mim. Eu também tenho esse preconceito. Eu não vou negar, eu também tenho. Só que eu tento entender a razão por trás desse preconceito. Não que ele não esteja tentando entender. Eu só tô discutindo aqui um tema que muitas pessoas podem acabar se identificando.
Então, assim, os efeitos práticos podem atrapalhar, os efeitos. Efeitos práticos não, né? Os efeitos gerais podem atrapalhar? Pode. Tipo, é tosco? Super Sentai, mas os efeitos. É. Desculpa, é. Só que ele é tosco muitas vezes, até dentro da obra, mas às vezes separadamente fica mais tosco. Mas quando você tá imerso na emoção daquilo, você vê que é tosco, mas aquilo ainda não tira o mérito da emoção que você tá sentindo durante a construção da história. Os efeitos especiais desse show são consistentemente uma merda. A ponto de que o vale de estranheza é tão grande que tira da experiência de assistir no momento que você vê aquela galhofa. Porque a vontade de ver a porra de um Kamen Rider se transformando num abacaxi é de rir. É um problema intrínseco de levar live action a sério no Japão, quando a maioria tem. O Kamen Rider tá saindo até hoje e ainda continua horroroso. E se você acha que eu tô pegando pesado, que eu tô sendo preconceituoso com produções japonesas, saiba que eu não vejo o filme da Marvel pelo mesmo motivo, porque o comentário sobre efeitos especiais serem espalhafatosos se aplica ali também. Eu sei que tá na moda falar que filme de super-herói é uma merda, mas isso não automaticamente faz os efeitos especiais de Tokusatsu parecerem bons. Então, seja como eu, odeio os dois igualmente. No fundo, os melhores live action são sempre obras que se baseiam mais na realidade do que uma que precisa entortar a realidade para criar um mundo real. E ainda assim você se sente confortável em falar que o live action de Ace She-Hulk me fez ser misógino. Cara, foi o maior baque pro feminismo foi She-Hulk, não ironicamente. Attorney é uma experiência comparável ou melhor do que jogar o jogo? Dá pra zerar o primeiro caso no tempo que você vê o filme. 4 vezes. O único mérito que eu posso dar pro live action de Ace Attorney é que é melhor que o anime. O que não é elogio, porque o anime é uma bosta. E o live action de Nana ou de 20th Century Boys. Ah, eu tenho certeza que os fãs de 20th Century Boys estão muito felizes em verem um anime de Pluto saindo, enquanto ficam com a trilogia de filmes mid que não fazem nada além de trazer alguns momentos emocionantes para quem viu o material original. Com certeza. Isso só se agrava quando notamos que esses live actions de alto orçamento são tirados de seu habitat local. O Sonic é um exemplo de bom live action. Também. Ele não é Sonic o jogo, mas ele é Sonic, em essência. E colocados em filmes que querem copiar a escola hollywoodiana. E ele é um Sonic que respeita o material original, né? Qualquer senso de identidade nacional que o produto tinha. Dragon Ball só podia ter sido feito por um japonês da mesma forma que Space Jam só podia ter vindo dos Estados Unidos, o que o Inspetor, Faustão e o Malandro só podia vir do Brasil. É por esse exato motivo que Dragon Ball Evolution foi tão ruim que Akira Toriyama ressuscitou Dragon Ball só de ódio de terem feito um filme tão merda com o nome dele no meio. Esse filme parece tão uma merda, mas tem a Scarlett Johansson como a Motoko Kusanagi, então vamos ver. Enquanto as pessoas financiarem um filme merda no cinema porque tem um ator famoso, enquanto não olhando quem é o time responsável pela direção e o roteiro do filme, essas produções merdas vão continuar acontecendo. Foi nessa lógica que tivemos 10 filmes de Velozes e Furiosos, então por que mexer em time que tá ganhando? Mas eu acho que é injusto comparar animação boa com live actions ruins. Afinal, A única vez que eu fui ver um filme de Velozes e Furiosos no cinema foi pra pegar uma menina. não tem como filmes terem shots ou cenas icônicas. Eu nem lembro se eu peguei ela. E sim, fomos ver Velozes e Furiosos no cinema merda aqui da cidade. Não é? Não existiu um filme que tenha iluminação e atuação e cenários combinando para formar imagens visuais inesquecíveis. Isso é muito difícil de fazer sem animação. Como você ousa querer que filmes sejam bons? Mas Takumi, o filme de Old Boy foi um live action bom. Parabéns, meu querido amigo. Você conseguiu citar um exemplo isolado dos 500 milhões que acabei de dar que são produzidos em sequência e estão fadados ao fracasso por não usarem de truques básicos de cinematografia para fazer suas composições interessantes, o que é um problema sistêmico e não importa quantos isolados você conseguir me colocar. Eu devo esperar mais 30 anos pra ver um exemplo bom de live action pra você me mandar? Mas Takumi, o filme da Barbie saiu esse ano. Tá bom, aí você me pegou. O que eu acho esquisito é que durante o anúncio e o marketing dessa porcaria tinha um estranhamente grande número de gente hypando esse reboot. Tinha. Assustador. Como se não houvesse Eu falava que ia ser uma merda desde o início. um precedente que ia ser uma merda. Talvez por causa da marca vir com expectativa de qualidade, talvez pelos fãs de Tokusatsu, Super Sentai estarem no meio, ou talvez porque foi confirmado que teria a composição da Yoko Kanno junto com Shinichiro Watanabe como um consultor da obra. Consultor. Assina aqui e toma essa grana. Foi aí que eu notei que as pessoas são burras e não sabem a diferença entre o consultor e o supervisor. Um supervisor é alguém que realmente está ali em todas as... Consultor, o cara fala umas coisas e eles decidem se vão fazer ou não. É tipo, o que você acha que deve fazer? Ah, acho que deve fazer X. Ah, tá bom. Ignora ele e faz outra coisa. Só pro nome dele estar no trailer.
parte do projeto e checando que tudo está de acordo. Um consultor, como no caso do Watanabe, quer dizer que falaram pra ele: ei, vamos fazer um live action do Cowboy Bebop, beleza? E ele falou sim e desligou no WhatsApp, o que é vago o suficiente pra escrever uma manchete sobre. Ao invés de ficar batendo palmas pra isso, vocês deviam ter olhado a porra do time de produtores executivos e escritores, onde podemos ver que eles trabalharam em obras igualmente podres, como os live actions das Tartarugas Ninjas, as sequências de Jumanji e... Pra vocês terem uma ideia, a maior contribuição que o Watanabe realmente teve nesse Cowboy Bebop foi que mandaram uma fita pra ele achou uma merda e se isentou do projeto. Puta. Akira Toriyama foi parecido, né? Além de ter ignorado o que ele falou, eles só meteram grana no cu dele e falaram, tá bom, né? Puta consulta, hein? Quando eu falei que esse negócio ia ser uma merda no Twitter, por algum motivo vieram comer meu cu, porque eu sou um cara chato que não deixa as pessoas... Não, mano, na moral, eu tô virando cada vez o cult fascista, cara. Eu quero que quem gosta de merda se foda, mano. Vai tudo pro gulag essa porra. Tô ficando puto, mano, tô ficando doido. Esse negócio de Devil May Cry mexer com a minha cabeça, cara. Tirem, apesar de quase nunca fazer vídeo falando mal de coisas que eu sei que as pessoas gostam. Mas cá estamos agora, 2 anos depois, comigo tendo que falar que quem diria? A merda era uma merda o tempo todo. Às vezes ser um hater compensa, viu? Compensa bastante. Todas as notícias sobre o marketing de Cowboy Bebop live action foram particularmente irritantes. Eu preciso lembrar vocês que é o trabalho de certas pessoas manipularem audiências a ver produtos ruins. Não para mudar a mente deles e mostrar que é bom, mas porque eles serão pagos por isso e toda publicidade é boa publicidade para eles. Então por que não se chafurdar em controvérsias para ficar na boca do povo? O primeiro sinal de que as coisas estavam erradas foi quando revelaram o elenco. Eu sei que tem um elefante na sala no qual eu estou guardando comentários, mas vamos por partes. O John Cho foi uma péssima escolha como Spike Spiegel. Eu não sei onde no original tivemos alguma implicação de que ele é asiático, além dele ter sido inspirado no ator Yusaku Matsuda, o que não necessariamente faz o Spike ser asiático. Clint Eastwood foi uma inspiração para criar o personagem do Jotaro Kujo, então acho que devíamos fazer um americano atuar como Jotaro também. Vai cair boa isso. O John Cho tinha 49 anos quando foi interpretado. Tá muito Jotaro velho, também. cara. Vai cair boa isso. O John Cho tinha 49 anos quando foi interpretar o Spike. Não tinha maquiagem no mundo que ia disfarçar a idade dele. Não só isso, como a maquiagem e a iluminação fizeram um péssimo trabalho em acentuar a verruga que ele tem na testa, a ponto de ficar te distraindo em todo ângulo que temos ele. Tá muito velho. Perto. Ele fica parecendo a Sabrina Sato. Também tem coisas que ficam legais em um anime que na vida real... Mas Sabrina Sato, falo nada. Wife material aí. Só ficam estranhos, tipo a gola solta do Spike. Sabrina Sato, não ironicamente, é uma personagem de anime na vida real. Não só a gola dele é bem menor e menos propensa a se mexer, o fato dela estar sempre de pé faz ele parecer um pirralho quando nós vamos abotoar o figurino dele. Ele só fica esquisito. Alex Hassel como Vicious também ficou muito esquisito. Ele parece mais um cos pobre do Virgil de beira de estrada do que o verdadeiro Vicious. Igualzinho o Virgil, um cos pobre. Que o cabelo branco dele parece menos uma escolha artística porque ele realmente tá na terceira idade. O que é estranho, já que a atriz da Julia ainda parece bem nova. Agora, uma das primeiras controvérsias que esse Cowboy Bebop teve já saindo do forno foi como mudar o figurino da Faye para algo um pouco mais conservador, que foi motivo para os Zé Punhetos acusarem o live action de lacração. Sendo que na verdade a atriz explicou que tentaram usar a roupa original e só não funcionava em cenas de ação porque rasgava facilmente e não dava para esconder acolchoamentos nas roupas daquele tamanho. That original costume, they made a couple of them, but like I said, they got sort of slurped up in my various crevices, never to be retrieved again. So we needed to really build something that could withstand the test of time. O que é compreensível, mas não impediu os antilacradores de reclamar da agenda de que os esquerdistas querem censurar peitos, que todo vagabundo terminalmente online propagou como se esse fosse o maior problema. Mas também tem outra coisa, né? Tem o fato que a obra original tem toda essa pegada irreverente. E aí, ironicamente, o live action é conservador. De várias formas diferentes. Isso não é meio contra a alma do negócio? Problema que essa série tinha. Se esse fosse o problema, por que diabos Judy do comercial de Caçadores de Recompensa Judy e Punch ainda aparecem com o mesmo figurino sem camisa? Ou porque tem várias pessoas peladas quando eles vão pro sex club? Porque o problema não era o sex appeal, era a roupa que era frágil. Ah, mas olha como essa cosplayer ficou melhor com a roupa da Faye. Seu imbecil, porque é um cosplay pra um ensaio de foto. Agora tenta pôr essa cosplay pra fazer chutes circulares pra ver quanto tempo demora pra aparecer a buceta dela. Mas dito isso, vocês não acham que dava Mas aí ia ficar bom demais. pra deixar ela pelo menos um
pouco parecida com o personagem original. Olhando essas duas de lado a lado, você não nota que tá faltando alguma coisa? O batom vermelho, a tiara amarela, sabe? Uma das partes mais icônicas do design da personagem. Sabe, eu teria até aceitado um macacão amarelo estilo April O'Neil se tentassem destacar as roupas originais, nas quais a atriz ainda está claramente vestindo por baixo do casaco. A Faye tem várias roupas que ela usa em outras cenas e em imagens promocionais, com certeza tinha alternativas melhores pra vocês escolherem. Foda-se, por que parar aí? Deixa ela se vestir como no original em cenas de diálogo e no combate faça ela se vestir como ela tá agora. Dá pra ter algumas piadas enquanto ela se veste ou algum comentário tipo, você não esperava que eu fosse lutar daquele jeito, né? Enquanto ela olha pra Mas se fizesse isso, eu dropava a série, pelo amor de Deus. câmera. Na hora que eu começar a falar dos diálogos, você vai ver que o nível de escrita não é muito acima da minha proposição. Ah, O pessoal it's over, então acabou, já era. Como esperado. fez um estardalhaço pelo Jet agora ser negro, Por isso que sendo que ele por isso que eu nem vi, foda-se. sinceramente é o personagem que parece mais fiel ao original e o único ator que realmente tá tentando nesse show. É mais uma prova de que esse negócio de colocar atores negros para fazerem personagens brancos só acontece para gerar controvérsia, causando uma mini guerra cultural onde os incels desempregados vão ver o negócio para poder reclamar melhor e os sinalizadores de virtude desempregados também vão ver, porque ninguém assiste coisas hoje em dia porque elas são boas, mas porque os valores que apresentam têm que ser congruentes com os deles. É uma arruma de macaco jogando bosta um no outro, onde quem ganha é a empresa que tá vendendo a bosta. Todo mundo aqui saiu perdendo. Não vai ser um ator só que vai estragar uma série inteira. Mas assim as empresas conseguem usar esses atores de bode expiatório sobre o porquê da qualidade da série estar ruim. De novo, nunca liguem para esses nomes de atores, mas sim o nome de diretores, porque até os melhores atores podem ter aparições ruins em filmes quando mal direcionados ou com um roteiro ruim. A prova disso é que tentaram colocar o Jet como negro para, na teoria, tentar parecer mais inclusivo e só acabou parecendo mais racista, ignorando o fato de que tem um homem negro cujo nome é Jato Preto. Ele agora é um pai ausente de um divórcio que ele teve. Tem um episódio de... Ai, totalmente estereótipo do negro americano, cara, que merda. tá tentando dar um presente de aniversário pra filha dele, onde ele sempre tá reclamando do Spike, que não consegue ver ela. E vendo isso eu só me pergunto sobre por que ele tá trabalhando com um emprego tão perigoso quanto o caçador de recompensa, se ele quer ver a filha dele sem ter perigo de ameaçar a vida dela. Você era um policial, Jet. Vai apertar um cano, não é possível que ninguém achou um emprego um pouco melhor pra você. Por algum motivo todos os personagens envolvidos com o Jet só fazem ele parecer ainda mais um estereótipo de personagem negro. Ele tem um amigo na polícia cuja personalidade dele é: e aí, Jet? Eu sou o marido da sua mulher agora. Eu tô comendo sua mulher, Jet. Como é que você se sente? Porque eu me sinto como um pai presente, porque você não é, porque você é negro. E a outra personagem original daqui é uma que constantemente fetichiza e assedia o Jet, enquanto ele só quer saber das missões pra conseguir as recompensas. Me, you, bottle of Chianti. 2 bottles if we're feeling dangerous. Sounds to me like blackmail. You're damn right it is, because Jet, you are black and you are male. Olha que diálogo merda. Acho que eles viram o estereótipo de negro abandonar os filhos e falaram: não, tá tudo bem, porque agora ele não é o Talarico, ele é o Kirk. Parabéns em reduzir um dos personagens mais sábios do anime em apenas uma desculpa pro Spike ter um veículo. Você sabe que tá complicado quando o único personagem que saiu ileso nesse elenco foi o cachorro. Originalmente eu queria estruturar esse vídeo falando sobre o Pô, se vacilasse até com o cachorro ia ser intancável, né? Desculpa. de todos os episódios, mas não só esse live action é o pior tipo de ruim, o tipo de ruim que é tão foda-se que seu cérebro desliga e você não consegue se importar com o que tá acontecendo nem se você se esforçar, como também isso alongaria esse vídeo por horas. Felizmente eu posso encurtar o assunto porque os episódios sofrem dos mesmos exatos problemas. Eles estão tentando emular Cowboy Bebop e suas inspirações sem entenderem o que Cowboy Bebop representa. Exatamente, o que a gente tava comentando durante esse vídeo até esse ponto. Fazer a pesquisa e ter competência literária são duas coisas diferentes. O tom tá completamente errado. Sabe, como alguém que costuma não gostar de sets de live action, eu tenho a dizer que a trilha sonora e o cenário até que são bem produzidos, e o único elogio genuíno que consigo dar pra Cowboy Bebop 2021. Mas de nada isso adianta se o roteiro continua péssimo e você não sabe como e onde utilizar as músicas que você tem. Eu não esperava absolutamente nada de bom e ainda saí decepcionado. Cowboy Bebop original era várias coisas, mas eu nunca diria que o ponto forte da série era o humor. Tipo, tinha umas cenas onde alguém soltava um diálogo engraçado, ou algo acontecia que lhe fazia rir, mas eu não sei o que houve para extrapolarem tanto live action a ponto de virar um sitcom do Dan Schneider. Tem piadas aqui que eu tava esperando tocar a track de risada de tão ruim que eram. I love this place. You know they have bidets in the bathroom? Damn things are addictive. Não colocaria isso acima da produção, já que eles colocaram o grito Wilhelm no episódio 2 e a sonoplastia do ratinho no episódio 5.
Eu juro que eu não editei nenhum desses áudios. Mas a galera normalmente bota o Wilhelm Scream de meme, né? De tipo, de referência e tal. Isso aí eu já ouvi falar, né? Então o Wilhelm Scream eu deixo passar. Qual o problema desse... Eu juro que eu não editei nenhum desses áudios. O maior problema desse Cowboy Bebop com certeza é o fato de cada episódio ter mais de meia hora e até 50 minutos de duração, quando o original só tinha 22. Com isso eles têm que adaptar bem mal 5 coisas ao mesmo tempo para justificar a duração. No original nenhum episódio... Cara, essa coisa de Netflix, mano, raiva. Daqui a pouco eu vou estar permanentemente transformado no Dark Narras. Não vai ser mais uma forma, vai ser a minha transformação, minha forma final. É longo ou curto demais, eles têm o tempo que precisam, porque enquanto alguns serviam apenas para eles tentar pegar a recompensa do episódio no formato monstro da semana, também servia para conhecermos as pessoas, os planetas, as atrações, o mundo futurista do lugar e diversos lugares icônicos que faziam o ambiente realmente parecer vivo. Nos apegamos com cada personagem que aparecia e suas tramas que se envolviam na nossa frente, enquanto por trás, tecendo laços entre personagens que em circunstâncias normais não se dariam bem, nos deixando curiosos para cada próxima interação entre eles. Aqueles quiseram inventar moda e acabaram fazendo menos com mais tempo. Isso é extremamente visível no primeiro episódio, onde eles tentam adaptar o primeiro episódio do anime, que é sobre Asimov e sua mulher tentando traficar a droga deles sem serem descobertos, que o faz ter uma overdose e virar o F. Valeu, Michel, tamo junto. Obrigado pelo apoio. Pausa a notificação. Everson Zóio. Traficar a droga deles sem serem descobertos, que o faz ter uma overdose e virar o Everson Zóio. Venha, que eu vou pegar minha marreta! Vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou enfiar esse cabo de marreta na sua bunda! Mas antes dele lutar com o É pegadinha, caralho, pegadinha! Vitor metaforando, temos que... Enfiar esse cabo de marreta na sua bunda! Mas antes dele lutar com o Vitor metaforando, temos que ter uma cena patética introduzindo o Spike e o Jet numa coreografia que tenta ser legal, mas que é só idiota. O Spike chuta uma moeda no olho do cara para tirar vantagem de um grupo de assaltantes à mão armada no cassino Watanabe. Haha, entendeu? Watanabe, reverências! Que apenas mostra que a coreografia do live action está a tantos degraus abaixo do original que não está nem no mesmo andar. A música bebop era uma forma de combinar com a fluidez do estilo de luta do Spike, sempre usando de artes marciais mistas combinadas com suas armas para se manter imprevisível. Aqui é só um soco, bate-bate que você já viu em qualquer cena de ação antes. Uau, ainda bem que eu não fui atacado apenas porque o papel toalha desse banheiro na verdade são panos de lenços. Porque se fosse papel normal eu não teria conseguido fazer nada disso. Alguém por acaso já viu papel assim nesses depósitos de toalha, ainda mais sendo usado em banheiro de igreja? Sei lá, quem sabe não é coisa de casamento de rico, né? Os filmes de ação da Uganda dão de 10-0 nisso aqui. E tudo isso pra quê? Pra estabelecer que o pessoal do Bebop não se dá bem? Então por que vocês estão juntos, caralho? E ainda por cima... Porque isso é mania de filme americano, de botar as pessoas que não se dão bem juntas pra ficar tiradinhas, piadocas, Marvel, umas com as outras, que é a mesma coisa que a gente viu do Star Wars Acolyte, que ninguém sorri, tá todo mundo puto um com o outro o filme todo. E aí eles se odeiam, mas eles... e sei que... E enemies to lovers, vai tomar no cu. Eles têm que introduzir a Faye Valentine aqui no meio, porque agora ela não é uma viciada em apostas que usa de seu sex appeal para se sair bem em emboscadas. Ela só é uma caçadora de recompensas que briga pra pegar o Asimov primeiro. E por algum motivo, quando ela é presa no banheiro, ela só aceita que está trabalhando do lado deles. Ela vai embora e depois em outro episódio se junta a eles de novo, tirando qualquer sentido dela aparecer aqui como introdução. E não satisfeitos, eles ainda mostram o Vicious no fim desse episódio para estabelecer que o tráfico tinha a ver com o sindicato e sua plotline de derrubar a organização criminosa. Você tem ideia de quantas plotlines e personagens você colocou no seu primeiro episódio para tentar acompanhar tudo isso? Foi nessa ideia de tentar adaptar coisas e fazer remix do original que você não faz nenhum nem outro. Se você não quer se comprometer em andar em qualquer caminho, para que você escolheu todos eles? Em todos os sentidos desse live action, falha em compreender o que fazia os personagens originais tão carismáticos, porque todo mundo aqui é um filho da puta. Não que no anime eles não fossem todos filhos da puta, mas havia camadas a se descascar ali. Grande parte da graça da Faye é que ela é essa pessoa mesquinha, gananciosa, que só liga pra ela mesma. Mas quando ela vem pro Bebop, ela nota que tem uma chance de ganhar dinheiro fácil apenas estando ali. E apesar de nem o Spike nem o Jet quererem ela ali, eles não podem negar que ela é uma pessoa habilidosa, e também porque ela não tinha nenhum lugar para ir após ser traída pelo seu chefe no cassino. Ela, assim como o Spike e o Jet, é uma pessoa amargurada pelo tempo perdido na sua vida. Ela teve que ficar em coma por 50 anos, sobrevivendo de um acidente que destruiu tudo que
ela conhecia e amava, e após sair do coma ela foi forçada a pagar o preço exorbitante do hospital que ela não tinha condições de conceder. Ainda após isso, ela é enganada pela única pessoa que a estendeu a mão, forçando a ser a pessoa que é hoje. É por isso que ela gasta como uma criança e usa de sua sensualidade para atrair os homens, porque ela ainda tem a mente infantil e subdesenvolvida da sociedade que um adolescente teria. Jet é a cabeça e o único com um compasso moral consistente na série. Sendo alguém que sempre se manteve fiel ao seu código de honra antes de seus sentimentos, ele abriu mão de seu amor e de seu trabalho após ir de frente numa emboscada onde seu parceiro no departamento o traiu, assim perdendo o braço e o direito de ser policial. E apesar de ter se tornado um caçador de recompensa, seu coração nunca foi corrompido por completo, ainda tendo uma certa bondade e acreditando nas pessoas de seu convívio, que é o motivo dele fazer amizade com Spike e eventualmente criar um ambiente de camaradagem entre todos no Bebop. Eles são personagens injustiçados pelo mundo, mas que desde que têm um espaço para serem reconhecidos, eles podem combater a solidão e a dor. A solidão e o abandono que eles sentem em um mundo tão desolado e hipócrita quanto eles. É por isso que Spike é a estrela do anime. É ele que põe o cowboy em Cowboy Bebop. Ele já se considera um homem morto, alguém que teve que apagar o seu nome após se apaixonar por Julia e estragar o relacionamento que ele tinha com sua gangue e com seu parceiro Vicious, causando uma fossa em sua alma onde ele não dá valor nenhum à sua vida. Mesmo quando Jet e eventualmente Faye o confrontam sobre o quanto eles apreciam e se preocupam com seu bem-estar, nada revive o brilho dos olhos de Spike mesmo assim, que tem um olho removido. Um olhando para o passado e outro olhando para o presente, sempre alternando entre as duas visões que vê sem conseguir se decidir em qual delas ele quer viver. É nessa dualidade que Cowboy Bebop se envolve. O que era antes um grupo de anti-heróis qualquer, com cada encontro novo e escapado por um triz, se transformou em uma família, onde eles são permitidos a oportunidade de serem genuínos uns com os outros. O próprio mundo de Cowboy Bebop é um apocalipse conformado, onde a humanidade expandiu tanto que não encontrou mais um lugar para onde ir. Então se estagnou. Barreiras culturais deixaram de existir, mas seu povo ainda se encontra limitado e uniforme, lutando para existir mesmo com a falta de um propósito maior. E apesar de todos estarem no mesmo barco, a humanidade não se uniu em sua miséria e procurou o caos controlar. Muitos dos vilões de cada episódio que o pessoal do Bebop encontra não são completamente maus, ou pelo menos não muito moralmente distantes de nossos protagonistas. Eles matam, roubam, cometem crimes, mas isso não é nada que eles mesmos já não faziam. Mas no caminho eles encontram vítimas, não só do sistema, mas deles mesmos. Traições, independente do contexto entre familiares, amigos ou apenas conhecidos, é extremamente comum em um mundo onde devíamos tentar ser mais compreensivos e genuínos. Não importa quem você é, ou quão fácil sua vida foi, há ou irá haver um evento na sua vida que o deixará vulnerável, que vai te traumatizar, que irá arrancar essa máscara que esconde quem você realmente é na frente de alguém. E tá tudo bem com isso. Quando você tira o ar cool de Cowboy Bebop e toda essa estética Lupin the Third que tem, você vê que na realidade é uma história sobre pessoas incapazes de serem genuínas e de confiar em alguém de novo, mostrando seus verdadeiros eus, seja porque foram traídos, porque têm medo de se exporem para a pessoa errada, ou porque têm raiva ou vergonha de quem realmente são, comparado... Histórias, né? História é sobre mudança. Mudança é movimento... Movimento causador, né? Movimento é mudança, mudança é causador. Histórias são sobre dor, sempre, né? E aí as histórias elas vão falar sobre dores diferentes. Com quem fingem ou quem realmente querem ser. Você não é recompensado em ser genuíno nesse mundo, como é mostrado em muitos casos. As pessoas podem morrer sem nada ter feito de errado em uma situação apenas por estar no lugar errado na hora errada e confiar na pessoa errada. Os motivos para odiar o mundo são legítimos. Os para causar mal ao mundo, eu já não tenho tanta certeza. É inevitável. Qual a dor de Peppa Pig? Só assistir os episódios. Você vai ver que as histórias envolvem isso, situações difíceis e mudanças. E é o medo da mudança, o medo de si mesmo, a dor de várias questões diferentes. Não precisa ser grandes dores, mas toda história é de dor. Porque não existe história que não tem mudança. Você não vai encontrar uma história que não tem mudança, onde nada acontece. Se machucar sendo. Até lá, eu tô falando nada acontece mesmo. Tipo, mas Slice of Life, sim, Slice of Life um monte de coisa acontece, um monte de mudança ocorre. Humano. Mas independente disso, eu já não tenho tanta certeza. É inevitável se machucar sendo humano, mas independente disso, nós procuramos nos machucarmos. E aconteça o que acontecer, iremos carregar esse peso. Mas como sabemos hoje em dia, ser maduro não quer dizer equilibrar quem pensamos que somos com quem realmente somos ou qualquer coisa presunçosa assim. Personagens maduros hoje em dia são os que fazem caras e bocas com comentários engraçados sobre cenas que não são engraçadas para imitar o Deadpool. Porque somos irônicos e não ligamos para nada, galera. Ser apático me impede de pensar nas consequências das minhas... Mano, eu recebo vários comentários que são assim, tá? Os caras falam merda, aí você, tipo, o povo xinga ou eu comento,
Aí o cara, é bait. É assim, tô sabendo. Ações e não ter diálogo interno no cérebro é super imitar o Deadpool. Porque somos irônicos e não ligamos para nada, galera. Ser apático me impede de pensar nas consequências das minhas ações. E não ter diálogo interno no cérebro é super cool. Você não pode me criticar em nada se tudo que eu faço é irônico. Checkmate. Ironia, eu vou estuprar a sua tia. Sem essa terceira dimensão do live Neida. action, só dá pra ver todo mundo aqui como um filho da puta. Ninguém gosta de ninguém aqui. O máximo que eles conseguem entre si é rir de palavras que soam engraçadas e concordar em assuntos banais. Por isso que quando eles tentam adaptar partes sérias do anime, eles falham a ponto de ficar patético por comparação. Eu não acredito em nenhum momento que qualquer um desses paspalhos sentem alguma coisa entre si. Cada um deles só vira um comentário de reação para as piadas dos outros. A única personalidade do Jet é ser pai ausente. Tiraram todas as falhas da personagem da Faye e de alguma forma conseguiram deixar ela insuportável. Tem um episódio onde o Spike fica preso num time loop de uma máquina de hipnose que ele mesmo se colocou dentro. E o motivo de ninguém ajudar ele foi porque quando o Jet se deu conta do que aconteceu e pediu pra Faye ajudar, ela estava transando com a mecânica que ela conheceu algumas horas antes. Isso poderia ter sido Isso é tão americano, cara. Não ironicamente tão americano. um episódio bom mostrando como o Spike não conseguiu superar o passado dele, mas como a história não se decide se quer ser sério ou não, o tom fica nessa palhaçada. Tem outra cena onde parece que a Faye vai morrer e eles tentam dar um momento emocional ali, e logo após eles falam, ah não, tá de boa, a gente se salvou da explosão. Como? Ela tava caindo do céu em uma nave explodindo. Se você tem que dar um motivo para os personagens não estarem nem aí para um dos principais estar morrendo, pelo menos mostre isso de alguma forma além do corte de cena. Nem quando é para ela ter um momento verdadeiro heróico. É só isso, ela tá caindo e corta a cena e sobreviveu. Tem que fazer a cena falar por si só, porque justamente depois de salvar o Spike do Vicious, ela tem que soltar uma frase de efeito bosta. Welcome to the ass, motherfuckers! Não. Não. Ai, que merda. Cara, não. Os caras tão... O nego tá mandando essas coisas pra me transformar no Dark Narras permanentemente. Aí vai ter um vídeo meu no YouTube falando, não, você tá errado sim por gostar de merda, vai se fuder, seu cabaço do caralho. Aí nem eu falo, nossa, o narrador ficou arrogante, o narrador ficou agressivo, nossa, sei que o narrador acha que só pode gostar do que ele gosta. Mas olha o que vocês estão fazendo comigo, cara. Até o why eles introduzem errado. A porra do cachorro não tem espaço aparentemente nesses episódios de mais de meia hora de duração. A introdução dele foi tão simples, estão traficando os animais, o why tá correndo pela cidade e estão tentando pegar ele. Já que o anime quer ser Zé Comédia, eu não vejo a confusão melhor que se convida a escrever piadas tão boas do que uma corrida maluca atrás do cachorro. Mas ele é misturado no meio do plot de conseguir uma boneca pra filha do Jet e por prêmio de consolação ela ganha um why. Mas a mulher do Jet não aceita o bicho por causa do imposto que cobram dos cachorros? Moça, isso é a porra de um cachorro. Tem mendigo cuidando. Não, aí não, tá com. Aí não. Imposto sobre animais de estimação é falso? Nada a ver. O projeto de lei é real, tá? E não, vamos lá. Aqui, mano, os caras são o governo é uma máquina de fake news. É para criar um cadastro nacional de cachorros para sabermos quem mal abandona cachorro na rua. Na Alemanha, os donos de cães pagam imposto anual. Existe imposto sobre cachorro e animais de estimação. O plot é uma merda, provavelmente. O plot é uma merda. Mas isso me lembrou a fúria que eu tenho contra imposto. Porque eu fui taxado em R$2.000 em uma encomenda de $20. Inclusive tá na justiça, já teve atualizações do caso, mas não gerou documento. Então sempre que eu lembro disso, eu fico ensandecido, porque essa porra de imposto, mané, eu quero... Fica quieto. Então assim, soltei a raiva do Dark Narras. Do imposto que cobram dos cachorros? Moça, isso é a porra de um cachorro.
tem mendigo cuidando de vira-lata sem pagar um tostão. Que mundo é esse onde ter um cachorro é motivo para pagar imposto? Agora eu entendi porque eu... No futuro do Brasil e no presente de vários países europeus. Jet é pai ausente, imagina a pensão nesse mundo. Ed, felizmente, não aparece nessa porcaria até o finalzinho, sem nenhuma ofensa à atriz, porque claramente é uma criança fazendo esse papel, mas você tem que ser um filho da puta, muito filho da puta, pra colocar a primeira atuação da sua filha numa obra dessas. Boa sorte tentando colocar o currículo dela em algum lugar, talvez ela consiga se ela voltar no tempo, na época que faziam aquelas fotografias esquisitas pra colocar em revistas. Nossa. Espero que na época ela não tivesse na expectativa que ela ia aparecer por mais uma temporada, porque certamente ninguém da audiência a esse ponto ia aguentar outra temporada. Mas no fim dessa história, quem mais sofreu nessa chacina de assassinato de personagens foi o Spike e sua relação com o Vicious. Em nenhum momento no anime eu senti que o Vicious não teve tempo suficiente para ser introduzido ou estabelecido como o antagonista final do arco do Spike. Ele é propositalmente deixado como a sombra do passado dele, como um paralelo do que ele seria com uma ambição desgovernada, almejando destruir todo o sindicato para tornar-se o líder da organização mais potente de todo o sistema solar. Também é deixado implícito que nessa treta de talaricagem foi a Julia que traiu o Vicious com o Spike, que foi o que fez ele entrar nesse estado de querer matar todo mundo. O que eu não vejo tantas pessoas falando sobre quando discutem o anime. O que eu acho estranho, porque também adiciona outra camada sobre o personagem do Spike. Ele não só arruinou a vida dele tendo um caso com a Julia, como também arruinou a dela, o do Vicious e de todas as pessoas que ele matou e traiu no colocá-lo nesse caminho. Ele sente que deve morrer porque já matou todos que se importavam por um mero desejo carnal momentâneo, e que sabe que é capaz de fazer isso novamente. É por isso que ele rejeita os avanços da Faye no final do anime, ou a paz que eles encontram, porque apesar da máscara de diversão do trabalho deles, eles realmente se importam com o Spike e não querem que ele se mate. Mas por ele já ter arruinado tudo uma vez, ele não sente que merece uma segunda chance após matar a Julia, e vai de encontro com a sua morte. Um senso de obrigação, mas a obrigação dele não vem de um senso de justiça, mas sim de uma desistência da sua vida. Assim como o Vicious, que apesar de ter tudo o que ele queria, ainda parece insatisfeito, é porque ele sabe que nunca irá recuperar o que ele perdeu. No live action, por algum motivo, eles acharam essas motivações simples e unidimensionais demais, então eles foram explicar e mostrar o que não precisava ser explicado. E você não precisa ser um gênio para saber que isso não deu certo. Vocês transformaram a história do Spike sobre não se obcecar no passado dele em impossível, porque a história toda agora é sobre o passado dele. Ao invés de tudo isso que eu falei, o Vicious na verdade é um abusivo que tomou a Julia para ele e mandou matar o Spike porque ele era possessivo e sempre foi um psicopata. Pra que esse negócio de ser moralmente cinza e mostrar que nosso protagonista pode nem sempre ser uma pessoa que está certa? Foda-se a nuance, eu sou o Vicious, eu bato em mulheres, eu bato crianças, eu piso na cabeça de gatinhos, eu empurro velhinhas de escadas, porque eu preciso ser mal. É difícil levar a Inclusive tá faltando personagem assim, mas quando... A galera tá adorando vilãozão, né? O nego já ficou saco cheio de vilão cinza, ai meu Deus. Mas o negócio foi tão mal feito que voltou a ser a bosta que era antes. Deles a sério quando tem uma cena onde o Spike tem uma sniper mirada na cabeça do Vicious o tempo todo e só atira pra dar um aviso de que ele é foda e podia ter matado ele, mas não matou. Eu tenho certeza que isso não irá ter nenhuma repercussão lá na frente, é ótima ideia. Sabe, eu teria mais raiva assistindo esses personagens que eu conheço sendo mudados dessa forma, mas eles são tão mal feitos que metade deles eu mal reconheci. Esses eram pra ser o Shin e o Lin, porque um deles é uma mulher, você sabe que esses nomes são asiáticos masculinos, né? Ou que tal o Pierrot, que foi de um maluco amedrontador para só mais um assassino contratado para matar o Spike. Ou o Gran, que foi de um homem com ginecomastia para um personagem não binário. Ele foi forçado a tomar remédios experimentais para lidar com os traumas da guerra em Marte. Ele não criou um par de peitos porque quis. O que é mais fodido é eles usarem desse marketing para dizer que são progressistas, porque não havia uma palavra para personagens não binários na época de Cowboy Bebop, sendo que o Watanabe é mais progressista do que todos vocês. Em uma entrevista sobre Samurai Champloo, Watanabe falou que o período Edo era uma época onde o Japão era conformista com a política isolacionista que não deixava estrangeiros entrarem no país. Champloo facilmente podia ter virado um anime com teor nacionalista, decidindo então usar da ambientação do Japão antigo para mostrar a pluralidade de minorias da época para evitar isso, como cristãos japoneses, os estrangeiros europeus, os LGBT e diversos outros, assim fazendo o anime alcançar um público muito maior que vê sua identidade até hoje, criando outro clássico anime de samurai muito distinto dos outros. De novo, o lo-fi não teria virado o que é hoje se não tivessem tido a ideia de combinar influências de hip hop em um anime de samurai.
A dualidade de Cowboy Bebop vem de muito além de por que é legal, mas também da forma que os Estados Unidos vê o revisionismo de quem os cowboys eram na sua época de ouro após a Guerra Civil Americana. Os ex-escravos tinham que arranjar uma forma de sobreviver durante uma época em que a agropecuária ainda era comandada por aristocratas europeus e seus descendentes brancos, tanto que muitos dos cowboys eram negros ou indígenas mestiços vistos como bandidos que faziam o que precisavam para sobreviver. Cowboys não eram romantizados como em filmes do Velho Oeste porque, como o nome já diz, eles eram apenas vaqueiros, trabalhando no sol e na seca em um emprego de merda, tentando se sustentar num mundo de nada era deles. Foi só depois de Theodore Roosevelt entrar no poder que essa ideia de cowboys serem heróis legais foi romantizada nos States para criar uma identidade robusta masculina para ele. Algo que é permeado até os dias de hoje, com texanos incestuosos que empinam cavalos e falam... Do nada texanos incestuosos. Algo que é permeado até os dias de hoje, com texanos incestuosos que empinam cavalos e falam... Porque a propaganda funcionou em reescrever as histórias dos verdadeiros cowboys. Uma ideia que também é romantizada em Cowboy Bebop por ter um show de TV apenas para caçadores de recompensas ficarem atualizados no dinheiro que podem pegar. Ted Bomber é um vilão completamente ignorado no episódio que aparece porque ele tem uma mensagem sobre como as pessoas estão tão auto-absorvidas nos seus egos e presas em seu cotidiano que não conseguem prestar atenção nele. Ele é um projeto de revolucionário que explode todos os prédios que vê tomando cuidado para não machucar ninguém, porque o intuito dele não é cometer crimes, mas sim passar uma mensagem. E a mensagem é de que, palavras do personagem, viu? Não minhas, contra o desperdício desnecessário criado pelo capitalismo sem filosofia, a colonização desnecessária de planetas e a circulação desnecessária de mídia enviesada, e edifícios desnecessariamente altos que simbolizam tudo isso, que apesar de ser um conceito interessante, ele nunca é ouvido. O manifesto de Ted Bomber é cortado do programa porque acabou o tempo de transmissão, e toda vez que ele quer explicar o Que piada, filha da puta! significado de seus ataques, ele é interrompido por dois cowboys medindo o pênis figurado deles. É o tipo de... Cara, mano, é genial, O cara. significado de seus ataques, ele é interrompido por dois cowboys medindo o pênis figurado deles. É o tipo de cenário apocalíptico onde o revolucionário não é ouvido, não porque ele é censurado ou porque eles manipulam as massas, mas porque tá todo mundo tão apático sobre a própria situação de vida deles que eles não vão te escutar mesmo que você fale tudo na cara deles. É como ignorar um morador de rua, sua vida continua e a dele também. Você só fez criar distância. No live action, vocês transformaram o Ted Bomber num palhaço preso numa fursuit. Não venha dizer que Cowboy Bebop tem mensagens desatualizadas quando a única chance que vocês têm de elaborar no personagem do original, o comentário político verídico vira uma piada. Então, como vistos tem mais... Não, isso não veio daí, né? Isso veio da onde? Esse meme do não veio daí, não é possível. Tempo de tela, ele acaba virando o manda-chuva do sindicato bem mais cedo que no anime, mas como a plotline dele acabou cedo demais, temos que ver mais uns 3 episódios desses três palhaços. Ok. Mano, mas a forma que eles fizeram a crítica de ninguém escutar o cara como piada ficou genial, cara. Eu acho que existem outras camadas nessa piada aí, do sentido de, tipo, a mensagem é tão grande e complicada que ela se perde, porque ela não consegue ser sintetizada em algo que ressoa emocionalmente com as pessoas num mundo onde as pessoas estão apáticas, né? E aí vira pra um manifesto de, tipo, 50 páginas, aí, mano, ninguém tem tempo não, segue o baile. Corta aí, passa os créditos, acaba o programa. Então acho que a crítica aí vai pra todos os lados, sabe? Que é uma crítica muitas vezes inteligente, né? Ela é profunda, porque ela critica várias coisas ao mesmo tempo, sem querer pagar de boladão, de eu vou te ensinar, e ainda brinca com questões de humor ou absurdos, né? Aqui lutando contra os cos pobres dos personagens do anime. Mas aí você pensa, se o Vicious já é o dono do sindicato, quem vai ser o vilão do fim da temporada que irá fechar a história? Bom, que tal a Julia? Sabe, o personagem que no original não aparece até o final da história? Bom, agora faça ela atirar no Spike no lugar do Vicious pra ter um plot twist, porque... sim! Ah, não. Eles não estão tocando Greenbird. Meu Deus, eles estão tocando Greenbird pra fazer o parado. Não, eu vou chorar, velho. Puta que pariu. Ah, agora eu entendi. O motivo do Jet ter uma filha para que no episódio final ela fosse sequestrada para que eles tivessem uma separação forçada no grupo principal. Meus parabéns, valeu muito a pena. Enfim, eles terminaram a série com o Ed falando pro Spike que ela tem um trabalho para ele fazer. E atrás do Vincent do filme do anime Knocking on Heaven's Door. Mas sinceramente, você liga? Eu não ligo mais. Ainda bem que isso acabou porque eu iria odiar ver esse live action estragando mais do material original.
Na verdade, eu ainda ligo sim, porque eu ainda tô sentindo muita raiva. Vai se fuder! A pergunta que ficou na minha cabeça quando terminei esse show foi: pra quem isso foi feito? Quem pediu por isso? Não foi os fãs de Cowboy Bebop, eles estão bem com a série ter acabado como acabou. Não foi pro mercado ocidental, porque esse é o anime mais comercialmente ocidental já feito e ainda falharam em fazer ele ser bom. Então qual foi o verdadeiro propósito dessa porcaria? Sabe, um conceito que eu considero bastante é que há 4 tipos de arte. A arte que é boa e vende bem, Cosplay de Gojo bom demais. a que é ruim e vende bem, a que é boa e vende mal, e a que é ruim e vende mal. De todas essas, a única que você deve evitar é a última. E como fazer coisas boas requer custo, tempo e esforços que produções não querem dar para os roteiristas hoje em dia, o marketing dessas histórias vive e morre sobre o número de pessoas que eles conseguem irritar até convencê-los a assistir o negócio. O conceito de hate watching está ficando cada vez mais comum do que devia, porque todo mundo sente essa necessidade de ficar preso no novo zeitgeist cultural e o viés de recência, onde se você não falar da coisa que acaba... Eu prefiro não, né? Então eu não vi Velma, não vi um monte de coisa. Mas eu vi Devil May Cry e Minecraft. Mas eu não gosto, cara. Eu tô psicologicamente abalado até agora. Nesse vídeo mesmo já deu umas coringadas. Não foi nem culpa do vídeo, só porque o Dark Narras tá cada vez mais tomando controle, mano. Acabou de sair, você está perdendo alguma coisa, independente dela agregar algum valor a você. Então aqui vai um conceito muito inovador, que ao invés de você gastar tempo e energia assistindo algo que parece que é uma merda, que você sabe que vai ser uma merda, e vai ver apenas pelo motivo de ser uma merda, você não vê essa coisa e vai fazer outra coisa que você tira mais proveito. Eu nunca entendi qual é o intuito de passar... Ah, mas eu só assisti também porque eu virei criador de conteúdo, né? Mas mesmo assim eu deixo passar um monte de coisa, tipo esse live action aí. Eu vi do Yu Hakusho porque eu me interessei, a gente viu em live também, né? E foi outra merda. Horas consumindo e se dedicando para falar mal sobre algo que você odeia. Não só esses live actions, como diversos outros filmes e produções de serviço de assinatura são criados e vendem muito bem apenas na base desse clickbait. Eles querem que você veja odiando para você ir reclamar na internet que foi uma merda, onde inúmeras outras pessoas vão lhe ouvir e fazer a mesma coisa. Velma foi uma merda, absolutamente ninguém está surpreso com esse fato. Mas a segunda temporada vai ser feita porque todos os idiotas que odiaram Velma não calaram a porra da boca falando do quão dignados eles estavam pelo que obviamente era uma jogada de marketing. Aconteceu a mesma coisa com a Pequena Sereia Nova, saiu uns 500 vídeos falando o problema é a Pequena Sereia ser negra. Até porque eu sempre digo, a maior punição que você pode dar para uma mídia ruim é o esquecimento. Não falar dela, não interagir, não compartilhar, não fazer nada. Às vezes é difícil, mas quanto menos você der atenção, mais uma mídia vai se esvair e desaparecer. Não, o problema é que o filme é ruim. Eles só usaram dessa controvérsia para jogar a culpa em alguém. Eu tô cansado de ver gente ganhando carreiras com essa indignação falsa sobre assuntos que não se importam, quando meu irmão em Cristo, você que se deu o trabalho de assistir e financiar isso. Eu sei que é difícil acreditar que sua opinião e suas escolhas importam no mundo onde existem 8 bilhões de pessoas, mas votar com a sua carteira é algo que funciona. A inteira de um... Não só isso, agora eu tava falando mais cedo. Eu não, quando eu boicoto algo, eu não boicoto porque eu individualmente vou fazer a diferença. Eu faço isso por uma questão moral própria. Eu não quero estar envolvido com aquilo de nenhuma forma. O filme custa R$45. Vai gastar isso com iFood no lugar de ver Morbius 2. Se você não financiar e ignorar obras como essas, as chances delas caírem na irrelevância aumenta consideravelmente. É só não ver. Não veja Cowboy Bebop da Netflix se você não viu, especialmente se você já viu o original. Mas Takumi, você está fazendo isso agora mesmo? Sim, porque eu prometi, porque Cowboy Bebop é algo importante pra mim e eu realmente me senti ultrajado. E ainda assim eu assisti pirateado 2 anos depois do show ter sido cancelado para ter a consciência limpa de que eu não contribuí de forma alguma no financiamento dessa praga. Essa foi uma das poucas vezes que Hate Watch não fez uma segunda temporada acontecer e eu quero que continue assim. Eu não tenho o hábito de gastar horas vendo coisas que me ofendem e nem planejo ter esse costume. E se você é desse tipo de pessoas que procura constantemente estar ofendido por alguma coisa e ter alguma coisa para reclamar sobre, eu educadamente te convido a reavaliar a sua vida, porque você está desperdiçando-a. Só esse Cowboy Bebop da Netflix foram mais de 5 horas de estática para o cérebro que não me edificou em nada. Você está tão entediado assim que você prefere sentir emoções negativas do que aceitar que você não quer pensar em algo melhor para fazer? Você pode... Cara, exatamente, não veja essas merdas. Sai de casa, toque na grama, não ironicamente, procure uma atividade, vai na praça, malhar.
Vai, mano, sei lá, qualquer coisa, cara, qualquer coisa, sabe? Essa onda de mídia bosta tem que acabar, cara. Tudo bem, coisas que tentaram fazer coisas legais, não deu certo. Tudo bem, uma obra que não teve o orçamento bom e fez o melhor que podia. Tudo bem, uma obra com roteiro fraco, mas que tava, né, tentando fazer algo legal. Tudo bem alguém que tá aprendendo a fazer algo fraco. Mas essas coisas aí são artificialmente feitas, sem alma e uma bosta. Não valem nada, não valem nada! Estudar, ir na academia, falar com seus amigos, tomar um banho, dar um abraço na sua mãe, ou não sei, consumir algo que você goste. Não, Takumi, eu preciso ver o que é ruim, o que me falam que é ruim, para dizer que eu falo mal com propriedade, porque eu amo comer merda. Eu amo comer merda. Essa é a única chance que você tem de estar vivo, na improbabilidade milagrosa que é existir neste período da atualidade, e você gasta ela ativamente financiando o que você é supostamente contra. A vida é muito curta pra isso, cara. Vai tocar num gramado. Enfim, minha voz já tá ficando rouca, eu já botei tudo que eu queria pra fora. Esse show é uma merda, live action são uma merda, especialmente os de animes feitos pela Netflix, e qualquer um que tenta ser advogado do diabo nesse assunto deve ir pro inferno junto com o diabo. Não venha depois fingir que tá surpreso com o live action de One Piece ser uma bosta, porque dado o histórico isso era óbvio. O live action de One Piece é tolerável. 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 Tem coisas ruins, mas é tolerável. Ele dá para as pessoas assistirem. Mas mesmo assim, você pega outros, não só live action de filme, mas de séries também, que a gente comentou agora mais cedo, que tipo do Sonic ou Samurai X, que eles estão muito mais alinhados. Mas o de One Piece foi tolerável. Ele tem algumas coisas interessantes, mas ainda tem muitos problemas e ainda tem os problemas americanos. Inclusive o cara falou, o Apol em One Piece é uma referência a Donald Trump, porque então já vai dar merda na segunda temporada, já se prepara. Ou não, quem sabe, né? Só não deu merda puramente porque o Oda ficou em cima, que ele mandou refazer vários episódios várias vezes. Então, só deu certo por causa disso. Porque se o Oda falasse que é ruim, isso aqui tinha dado uma merda colossal. O Iron Skill é nem a mesma obra quase, né? É um negócio totalmente diferente. É tipo inspirado, nem adaptação, é meio que inspirado. Tanto é que ninguém sabe o que é. Óbvio pra todo mundo que tem um par de olhos, viu? Tchau! E aí galera, vocês gostaram do vídeo? Não esqueça de dar like, avaliar e se inscrever, essas porra toda que eu não canso de falar. Eu sei que eu falei que eu ia fazer vídeo mais curto e aqui estou eu fazendo vídeo de 45 minutos. Esses últimos vídeos foram um pouco negativos demais, né? Eu tô sentindo que eu tô um pouco com raiva demais das coisas, mas eu na próximo vídeo eu mas juro tá que foda. eu vou fazer um Ultimamente tá foda não ficar com raiva mesmo. vídeo um pouco mais positivo, um pouco mais sem roteiro também, mais tranquilo de fazer, porque essas porras cansam. Então espero que vocês estejam lá para ver. Enquanto eu editava isso, eu consegui 8.000 inscritos aqui e isso é muito legal. Talvez eu consiga 10 mil até o fim desse ano. Inclusive, cadê o povo mandando coisa pro Sonic? Vocês não querem ver Sonic não? A gente tá elogiando no Sonic o tempo todo, tá ninguém mandando dinheiro pro Sonic. Isso me deixaria muito, muito feliz. Se você realmente quiser me ajudar, você pode virar membro do canal, onde você ganha uns bonuzinhos e você aparece seu nome na tela como essa pessoa aqui. É muito legal, né? Me deem dinheiro, é isso. Eu quero muito dinheiro na minha conta. Enfim, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais. Mano, você tá ligado que o vídeo do Bible Black deu problema com o YouTube, né? O vídeo do Bible Black deu problema com o YouTube. Então, eu não quero que ele vire Lost Media, mas quem tava aqui vendo o vídeo do Bible Black, do Takumi, simplesmente viu um dos melhores vídeos, uma dos melhores reacts, um dos melhores conteúdos já feitos aqui na Twitch.